Bom, pessoal, agora que vocês já viram toda a formulação, como fazer o nosso pão careca de sal, vamos pesar. Aqui está a farinha peneirada, 500 gramas. 500 gramas, pessoal, é uma quantidade boa para a gente fazer na mão ou numa batedeira convencional em casa, aquela orbital. Não coloca mais do que isso, pessoal, que ela não vai aguentar, vai quebrar. Eu faria na mão. Até 1 quilo de farinha você consegue fazer na mão. Mais do que isso começa a ficar difícil. Primeira coisa. Então, hoje vai ser a primeira aula, nós vamos fazer manualmente a sova. As outras nós vamos fazer no equipamento a maceira, né? Então, vamos lá. Vamos pesar Vê aí na formulinha de vocês, está na receita. O fermento são 5 gramas. Aqui, como que eu peso? Eu coloquei aqui o nosso fermento, tarei, e aí eu tiro por diferença, tá? Primeira coisa, misturar o fermento à farinha. Com isso, eu evito o contato direto do açúcar e do sal com o fermento, pois o açúcar e o sal atacam, consomem o fermento. Agora posso misturar os outros secos. Vamos no açúcar refinado. Tarei. Vamos ver quanto que é. 10 gramas. Vamos ver se eu estou bom. 9, 10. Agora vamos pesar o sal. Sal são 9 gramas. Certinho. Tá? E agora eu misturo os secos. A manteiga você tem que pesar antes, são 10 gramas, né? 10 gramas. Tem que pesar antes por quê? Para ela ficar molinha. Tirar da geladeira e pesa e deixa aqui no plástico, que é o mais fácil, tá? Então, pessoal, aqui, manter a bancada arrumada, tirar as coisas daqui e vamos começar a nossa sova. A água, pessoal, eu estou botando água fresca, porque não é em equipamento, tá? Então, o equipamento, ele aquece a massa. Na mão, aquece muito menos. Vamos ver, quanto que é? 290 gramas de água. Tarei a balança com o recipiente. Lembrando, pessoal, nunca se coloca o líquido todo, mesmo que você conheça a farinha, já tenha trabalhado com ela. Por quê? A absorção da farinha pode ter mudado com a temperatura, com o tempo. Então, coloca parte da farinha, depois parte da água, depois você vai dando ponto com a água, com o restante da água até o limite de absorção da farinha. O que é limite de absorção? É quanto a farinha consegue absorver e reter de líquidos. Então, pessoal, aqui, vamos abrir uma cova? Tem gente que faz assim, né? Não, pode fazer mais fácil, assim, ó. Tá? Ok? Não tem ovo nessa fórmula, então vamos lá. Para evitar vazar para fora, você começa de dentro, tirando a farinha da parte interna, tá? E vai misturar aqui, fazendo o que a gente chama o pataxó, tá? Aqui, ó. E aí você vai reter a água aqui. A água está geladinha, tá boa. Estamos aqui no arzinho condicionado também. Eu não gosto, porque o ar-condicionado resseca a massa. Mas vamos fazer aqui porque hoje está muito calor. E isso vai fazer com que a massa, o pão, depois de pronto, demore mais a fermentar, tá? Então vamos botar mais um pouquinho que eu sei que dá. Tá? Evitando sempre da água escorrer para fora, tá? Por isso que a gente está fazendo de dentro para fora. Ok? Eu espero que não tenha esquecido nada, né? O nosso mise en place. O que é isso? Nós vimos na primeira aula sobre equipamentos, utensílios. É tudo que é necessário para fazer o meu pão, né? Os ingredientes, os utensílios, os equipamentos. Aqui temos a forma,
retangular, onde nós vamos, não, colocar o pão careca, mas não é o mais indicado. O indicado é a assadeira perfurada, que eu já vou mostrar para vocês. Quem não tiver, faz nisso aqui, tá? O resultado não vai ser muito igual, não, mas se não tem, vai esse mesmo, tá? Então, isso é uma massa de sal, é a nossa primeira aula, né? Só lembrando a vocês, é um pão careca de sal. Então, pegamos aqui agora a raspadeira e vamos colocando. Você vê, tem gente que não coloca o sal de imediato junto com os demais secos, né? Seco é a farinha, o açúcar e tal. É que diz que o miolo não fica claro. Bom, eu prefiro colocar o sal antes porque o sal ele inibe um pouco a fermentação. E você trabalhar com uma massa fermentando na mão é horrível. Um dia que vocês esquecerem de colocar o sal no início, que nem eu já esqueci, a massa parece sei lá, um algodão doce que está crescendo. É horrível. Você não precisa rasgar a massa, aqui, ó, vai incorporando lentamente a água na farinha. Quando sentir que está muito seco, que é como que eu faço a sova. Quando sentir que está muito seco, coloca mais um pouquinho de água. A massa do pão de sal, nesse caso careca, é uma massa mais seca. Vocês vão ver quando compararem com a massa, por exemplo, de uma pizza, de um pão Petrópolis, de um brioche, tá? Mas tem que ter o ponto também de véu, tá? Aqui, a raspadeira de plástico, ela é interessante porque ela não vai riscar a minha mesa. Se você utilizar uma de ferro, de aço inox, né, vai riscar a tua mesa. Desculpe aí o barulho, pessoal, que talvez vocês tenham escutado de cachorro, que aqui nós estamos numa área residencial e temos vizinhos que têm animais, tem motoca que passa aqui, então não tem como. Aqui, ó, eu estou sentindo que a massa está dura. O que eu faço? Ó, abro um pouco. E vamos colocar mais água. Não esqueçam que nós ainda temos que colocar a manteiga. Mas a manteiga ou qualquer outro tipo de gordura, você só deve colocar após ter colocado toda a água, ou quase toda a água, na farinha, quando ela estiver quase no ponto de véu. Por quê? A manteiga ou o azeite ou qualquer margarina, qualquer gordura, ela impede que a farinha absorva todo o líquido da fórmula, porque você meio que blinda. Você faz isso aqui, está o grão de trigo, de farinha, faz isso a manteiga. Ela cobre, tá, o grão. Então, o que acontece? Não vai deixar a água penetrar. Por isso que se coloca depois que já absorveu quase que a totalidade do líquido. E quanto mais água ou líquido a tua massa puder absorver, isso é melhor. Porque água é muito mais barato do que trigo, entendeu? Então você aumenta seu peso da sua fórmula, colocando água, tá? E isso é lucro, tá? Se você bota menos água, teu dinheiro está indo pelo ralo, tá? Só uma dica para vocês. Aqui, ó, a massa está bem dura. Então, vamos lentamente, pessoal, colocando o líquido. Eu acho que vai essa água toda, mas vai devagar para não termos problema e ultrapassarmos a absorção da farinha. Ainda tem um tiquinho de nada ali, vamos ver. Pessoal, mesmo que você compre uma farinha, faça a massa, e daí a uma semana compre a mesma farinha da mesma marca,
Cuidado, porque pode ter diferença na absorção do líquido pela farinha, tá? Então, tem que desfazer todo e qualquer grumo que a massa tenha. Isso aqui, nós estamos fazendo a quantidade, você vai ver aí na fórmula, suficiente para 10 pães de 80 gramas. Aí, ó, vamos raspar tudo. Tem que ser pão duro, não deixa nada de massa na mesa. Se for uma mesinha de fórmica, que não é o mais adequado, ou de granito, que também não é o mais adequado, porque o granito você risca com facilidade com uma faca, tá? E é quebradiço às vezes, dependendo do granito, ele é poroso, tá? Você pode raspar com essa raspadeira de plástico, não tem problema nenhum, tá? Que ela não vai riscar a tua mesa, tua bancada. Olha só, aqui ó, tá começando a soltar. Aí vamos lá, olha aqui como é que faz. Não precisa, ó, não precisa, eu não gosto de rasgar assim, tá? O escocês ele faz assim. Ah, isso aqui eu aprendi lá com o Andrew White ali na Escócia. Na Alemanha é assim. Eles têm uma máquina, uma maceira, que ela simula o trabalho do braço. Tum, tum, tum. E é exatamente isso. E o alemão, pessoal, já falei isso, ele é o bambambam bam, bam dos pães, tá? Não é o francês, não. O francês é bom em croissant, baguete. E croissant, baguete e brioche. Para o alemão são quase 3.000 tipos diferentes de pão catalogados, tá? Eu tive lá nessa escola, na Bäckerei Academie, em Weinheim, próximo a Frankfurt, e eu vi os alunos. Eles acordavam às vezes 4 horas da manhã para ir olhar o pão. Faz parte do treinamento deles. Tá tudo garoto novo, um curso de 2 anos, tá? Então a massa está começando a dar forma. Você pode também, ó, também se dar o ponto na massa assim. Isso é um ótimo exercício, pessoal. Olha, por isso que eu não sou gordinho, porque eu modelo muita coisa, eu como bastante pão, né, mas eu gasto muita energia. Tá? Você já batendo ela, a massa, ela pega o ponto mais rápido, tá? E aquece menos. A coluna, você sempre bota um pé na frente e outro atrás, que você vai poupar a sua coluna. A minha bancada está bem limpa, pessoal. Eu passei álcool nela antes de eu começar a sovar aqui, fazer o pão. Ô, exercício bom. Você começa a ver, ó, tá começando a ficar lisinha a massa, tá? Então nós estamos chegando no ponto de véu. É hora, né, tá quase pronto, de colocarmos o que? A manteiga. Não pode esquecer não, pessoal. Deixa ela bem na tua frente para você não esquecer. Que outro dia tirei a massa da maceira, aí olha lá a garrafa de azeite. Falei, ih, não botei azeite. Né? Aí já era, aí tive que voltar com a massa, né, para a maceira. Aqui, pessoal, você tem que olhar a fórmula e ir ticando cada coisa que você vai colocando, tá? Poxa, pessoal, precisa botar manteiga ou margarina nesse pão? Não, não precisa. Mas, função dos ingredientes, que eu já falei com vocês, eu tomei fora de forma, caramba, para sovar. A manteiga tem várias funções, as principais. Ela vai dar sabor, daquele saborzinho diferente.
Manteiga e margarina, pessoal, são totalmente diferentes em aspectos assim sensoriais, de degustação. O sabor da manteiga é muito melhor, infinitamente melhor. Uma manteiga razoável, né? Eu já mostrei para vocês, a minha manteiga é a Só Minas, que o meu fornecedor me entrega. Aqui, tá aqui, ó, tá ficando lisinho. E ela auxilia a dar o ponto na massa. A extensibilidade, o que é a extensibilidade? Eu fazer isso com a massa sem ela rasgar é mais fácil, né? É melhorada com a manteiga. Você vê, ela está perdendo o brilho, a massa. O que isso quer dizer? A massa está absorvendo a manteiga. Então, vamos lá. Demora um pouquinho, mas é importante vocês verem como é que é feita uma sova manual. Quem não tem equipamento vai ter que fazer isso, até conseguir comprar uma maceira. Vamos lá, na outra batidinha. Aqui é o pé da mesa, aí faz menos barulho. Sente a massa, ó. Ela não está grudenta. O pão de sal é assim, uma massa mais dura. Vamos ver o ponto de véu? Aqui, ó, tá rasgando ainda. Então, eu vou colocar um tiquinho, água toda, ó, que foi. Tá, de água, porque a água auxilia a gente a chegar no ponto de véu. Mas não pode botar demais não, tá? Porque senão o seu pão ele não vai ficar assim redondinho. A gente quer que um careca de sal fique redondinho, ele vai ficar achatado, tá? E agora a massa está absorvendo o líquido. Deve demorar uns 15 minutos no total essa nossa sova. Eu não contei, não marquei, mas é mais ou menos isso. Com o equipamento é um pouquinho mais rápido. Depende. Se você colocar na velocidade lenta, ele vai demorar a mesma coisa. Vamos ver aqui agora, voltar aqui. No lugar da manteiga, eu poderia ter colocado azeite, na mesma quantidade, tá? Problema nenhum. O azeite tem outro sabor, dá casquinha fina no pão, e é mesma coisa, é muito bom. Tá? Aí é a opção de cada um. Aqui, ó, você está sentindo a massa está com outra textura. Olha só, praticamente no ponto de véu. Demorou muito? Não, né? Acho que é razoável. Parece pouquinho a massa, mas não é não, pessoal. Daqui vão sair 10 pães de 80 gramas, tá? Ó. Ponto de véu, tá bom? Tira um pedaço bom e faz essa operação de... Tem que deixar a mesa toda livre, né? Então agora nós vamos à operação de dividir e bolear a massa.
dividir nos pedacinhos que eu quero. Tá pouquinho óleo na mesa, óleo de soja. Então vamos lá. Vamos ver quanto que tem de massa aqui, ó. 811 gramas. Isso aqui eu mostrei lá na teoria como que calcula isso, tá? 80 gramas. Opa, passou um pouco bastante. Agora já melhorou. Aí vamos colocando aqui, ó. Aí você amassa assim quando tiver vários pedacinhos, tá? Ó, certinho. Ó, tô ficando bom, hein? Vou só falar que olha. 80, 81, não pode ter menos, tá, pessoal? Um detalhe, o pão, esse pão de 80, após assar, eles têm uma perda de líquido, é a desidratação, tá? E então ele deve ir para 70 gramas, mais ou menos, tá? O pão é vendido a quilo, tá, pessoal? Não é unidade, não, de acordo com a legislação, tá? 2, 4, 6, 8. Certinho, pessoal. Agora, o que que acontece? Eu vou deixar meus pedacinhos aqui, já já eu vou cobrir esses pedaços após eu boleá-los. E não estou conseguindo bolear, né? Porque tá muito seco. Isso aí é o ar-condicionado, pessoal. Tá batendo bem aqui, é horrível. Por isso que eu não gosto. Aí, ó, boleando. Tá? Tem que ficar redondinho, tá? Bonitinho. Aí vou bolear cada um deles. Tá? E aí vamos aguardar uns 15 minutos, 20, para quê? Para diminuir diminuir o quê? A elasticidade da massa e nós podermos modelar sob formato de filão. Ok? Aí vai cobrindo aqui o pão para ele não ressecar. Tá? E aí, quando eu acabar aqui, nós vamos ter que desligar o ar-condicionado, porque senão o pão não vai fermentar. A fermentação se dá, pessoal, em função de temperatura, tempo e umidade. É o que influencia a fermentação. Se eu tenho a temperatura muito baixa, vai demorar mais a fermentar. Eu quero que ele demore um bocado a fermentar. Isso aqui vai demorar umas 2h30, 3 para fermentar, porque eu botei pouquinho fermento, mas vai sair um pão de qualidade, tá? Que a massa já está ressecando com esse vento do ar-condicionado aqui. Aí você pega um golinho de água, um dedinho de água, bota aqui, que aí ela gruda. Essa mesa aqui, ela é feita assim, sob encomenda, né? Ela é áspera, ela não é lisinha. Se você pega uma mesa espelhada, parece um espelho, é horrível para você bolear. Ok? Então vamos aguardar 15 minutinhos a 20 para a gente finalizar a modelagem.